Muito bem, graças a Deus. Boa noite, irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, dá um sonzinho aí. Nós vamos ler a palavra de Deus. Graças a Deus por mais uma noite. Graças a Deus por mais um dia que o nosso Pai Celestial concedeu a cada um de nós. Nós vamos fazer uso na Bíblia o Salmo 51. Salmos capítulo 51. Deus possa abençoar cada ouvinte nosso, irmão, irmã, amigo, que nos ouve, que nos assiste. Sejam todos bem-vindos nesta noite, no nome precioso de Jesus Cristo. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprazes em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado, e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Senhor Deus, Pai querido, Deus bondoso, diante do Senhor nesse momento, nós pedimos a bênção de nosso Deus.
Aceita o nosso louvor diante de Ti, a nossa adoração, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e fraquezas e tudo que vai ser ministrado, Pai, na Tua casa diante do Senhor nessa noite. Abençoa e traduza corretamente, Pai, aos nossos corações a Tua palavra, porque o nosso desejo é de Te servir, o nosso desejo é de adorar ao Senhor, de acordo como manda, como pede a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos alegra, nos fortalece, nos anima mais e mais, ó Pai querido, no nome precioso de Jesus Cristo, nós pedimos a sua preciosa bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Vivo por fé, 325. Vivo por fé em meu Salvador. Trezentos e 25. Graças a Deus. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Aleluia! Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam em seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes aqui não dá de se comparar com a glória celeste que iremos fruir lá no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Vivo por fé, Ele me guardará. Aleluia! Graças a Deus. Vamos cantar o hino 350. Senhor, me batiza. Senhor, eu te peço e te imploro, vivo sempre chorando. Senhor, vê que eu choro, manda o teu fogo para enxugar o meu pranto. Senhor, Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Aleluia! 350. Senhor,
eu te peço e te imploro, vivo sempre chorando. Senhor, vê que eu choro, manda o teu fogo para enxugar o meu pranto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Se me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Senhor, não me canso desta palavra buscar, vivo sempre clamando. Senhor, eu quero ganhar, manda o teu Espírito para aquecer o meu canto. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Senhor, Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Se me batiza a redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Se me batiza com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, 119, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor com este hino. 119, quando o Jordão passarmos unidos. Graças a Deus, aleluia. Vocês vão cantar algum hino? Não? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá da margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos
terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu estará, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Graças a Deus. Nós vamos, neste momento, adorar ao Senhor com nossas ofertas. Número 136. Um nome que me faz amar, cantar em seu louvor, um som mavioso ouvir soar, é o nome do Salvador. Aleluia! Graças a Deus. Um nome que me faz amar, cantar em seu louvor, um som mavioso ouvir soar, é o nome do Salvador. O nome que inspira amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Falando mais, Jesus me amou, sofreu
cruciante dor, e a minha vida libertou na força do seu amor. O nome que inspira amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Jesus, por onde quer que eu vá, teu nome fala do amor. Toda a terra cantará um hino em teu louvor. O nome que inspira amor, o nome que inspira amor, o nome que inspira amor, é o nome do Salvador. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos cantar somente mais um hino, 331. Chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir. Aleluia! Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.
Amém, amém. Glória a Deus. Atentos, quando ele fizer a chamada, lá nós possamos estar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos parando por aqui os louvores, que Deus possa receber a nossa adoração, Deus possa receber o nosso louvor. Nós estamos aqui para fazer o melhor para Ele, dar o melhor para Ele, porque o melhor que Ele pôde nos dar, Ele nos deu, foi a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Então vamos ficar de pé. Graças a Deus, nossos irmãos, cada pessoa que nos assiste, Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, Deus recompense a todos, que todos nós sejamos abençoados. E na próxima terça-feira nós teremos o culto de Santa Ceia do Senhor aqui nesta cidade, neste lugar, e que Deus possa trazer os nossos irmãos em paz, em segurança a esta cidade na terça-feira à noite, na terça-feira à noite às 19h30, nós estaremos dando início ao nosso culto. Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar juntos para participar da mesa do Senhor. Querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta hora, por este momento tão maravilhoso que o Senhor permite a nós estarmos na Tua casa. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas e aceita tudo que está sendo ministrado aqui na Tua casa. Os louvores, a leitura, a meditação na Tua palavra. O nosso desejo, Pai, é de Te adorar. O nosso desejo é de Te reverenciar, Pai. Que nós sejamos abençoados, que nós sejamos fortalecidos. Abençoa também os nossos ouvintes nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ao lermos a Tua palavra, vivifica a porção que vai ser lida nesta noite. Seja vivificada em cada alma, em cada coração, meu Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo, é que nós oramos pedindo a sua bênção e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler a Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no finalzinho da Bíblia, primeira carta, o capítulo 1, e o versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Assentai-vos. Graças a Deus. O profeta de Deus, William Branham, profeta de Deus enviado para esta era de Laodiceia, ele pregou uma mensagem intitulada A Base do Companheirismo. A base do companheirismo, no dia 14 de fevereiro de 1961. E nós lemos aqui: se andarmos na luz, como Ele na luz está. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então, se nós estivermos em Jesus Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. Nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus, porque nós reconhecemos a bondade dele para com cada um de nós pecador. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos companheirismo uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Graças a Deus. E no parágrafo 41 da mensagem, a base do companheirismo, o profeta disse que o termo companheirismo, porque estamos nós aqui juntos nesta noite. Nós estamos aqui, ele disse, talvez como organizações diferentes, ou denominações diferentes, estão representadas aqui, provavelmente a batista, a metodista, pentecostais, unicistas, dualistas, trinitários, porque o mundo está estampado de denominações. Os pregadores criam um título para si e fundam uma denominação e enche de pessoas. E o profeta disse: todos juntos estamos assentados aqui. E algum dia Deus nos guiará, todos nós juntos. Este é o desejo de cada cristão. Agora, Deus só nos guiará se nós estivermos de acordo com a sua palavra. Nós estamos vivendo em uma era, nós estamos vivendo em um tempo que Deus está do lado de fora dos templos. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Agora, companheirismo é quando podemos nos reunir. Agora você não pode fazer os corvos e as pombas, eles não podem ter companheirismo uns com os outros. Eles têm dietas diferentes e seus hábitos são diferentes. Vocês têm que ter companheirismo enquanto estiverem de acordo. Por que é que tem tantas divisões em torno da mensagem? Porque um homem quer guiar o outro, crer de acordo como ele crê. E acaba virando-se denominação. Nós temos que crer de acordo com a Bíblia.
Eles têm dietas diferentes, seus hábitos são diferentes. Vocês têm que ter companheirismo enquanto estiverem de acordo. Agora, o que faz o homem desejar ter companheirismo? O que nos faz nos reunir e querer ter companheirismo um com o outro? É porque ali tem que haver algum tipo de compatibilidade para isso. Aleluia! Estive há algum tempo em um grande museu onde houve um artista grego que pintou um quadro de Adão e Eva. Eu nunca tinha visto uma aparência tão horrível em minha vida como aquela que Eva e Adão aparentavam. Você pensa que Deus fez Adão feio assim e Eva feia assim? Não. O profeta disse que era o casal mais bonito, era Adão e Eva. Se Eva se parecesse assim, seu cabelo esticado para fora assim, sua mandíbula saindo fora, o lado e um braço desta maneira e o outro de outra maneira, e uma perna desse tamanho e a outra assim, uma aparência horrível, uma coisa brutal de se ver. Se esse era o jeito que Eva aparentava quando Adão acordou e a viu, este deveria ser o desejo de um homem para com sua esposa hoje, que ela aparentasse assim. É uma referência para isto. O rapaz, ele tem que olhar para a moça, é o caráter dela. No entanto, olham só para a boniteza. Um dia vai ficar velha. Não, veja o caráter, veja o interior, veja se ela ama Jesus. Agora sabemos melhor do que isto. Deus não faz algo a menos que seja perfeito, correto e bom. Agora eu creio que assim como o homem hoje, porque o homem quando percebe que é um pecador, porque ele não vem e diz: Pai, eu sou um pecador, eu quero que tu me perdoes? Não, ele não faz isso. Qual é o homem que está na comunhão? Qual é o homem que está na casa de Deus? Quando erra, quando peca, ele volta aos pés do Senhor, derrama lágrimas e diz: Senhor, me perdoa, eu quero acertar, eu não quero mais fazer isso. É difícil. É difícil, agora prontamente ele se esconde. O profeta disse: ele não faz isso. Ele faz a mesma coisa que Adão fez. Esconde-se nos arbustos em algum lugar. Vê? Ele quer se manter afastado. Por que ele faz isso? Isso foi o que ele fez no princípio. E é isso que eu penso, meus irmãos, que Eva era uma mulher mais linda que já houve na face da terra. Eu desejo ver ela e Adão vindo pelos paraísos de Deus juntos, apenas para ver como nossa mãe da terra se parecia. Ela era uma pessoa bonita, sem dúvida. E Adão era uma espécie de homem masculino em todos os aspectos. E Eva era feminina em todos os aspectos. Mas agora descobrimos que o que faz o homem almejar ter companheirismo
é porque ele, alguma vez, no princípio, ele teve companheirismo. Ele teve companheirismo e aí você almeja ter companheirismo novamente. Aleluia! É porque ele uma vez teve um companheirismo e seu companheirismo era com Deus. Um homem hoje está tentando fazer o seu melhor. Não importa o que ele seja, se ele é um índio. Quando viemos aqui, encontramos os índios adorando o sol, adorando um totem. Vamos à África, encontramos ligados a pequenos ídolos e coisas. Em algum lugar, ele está tentando encontrar o seu caminho de volta. E o caminho de volta é o mesmo caminho por onde ele começou. Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Como aquele homem que o irmão Brana encontrou ele arrasado, acabado no pecado, e ele disse: irmão Brana, eu queria voltar, mas eu não consigo, eu faço força, eu tento voltar para a igreja, eu pelejo voltar, o que é que eu tenho que fazer, irmão Brana? Ele disse: lembre aonde você o deixou. Lembre, traga na sua mente aí, volte na sua mente e lembre aonde você deixou. Comece de lá. É verdade isto. Porque sua origem era ter companheirismo com Deus, é daí que vem isto. Ele sabe que ele veio de algum lugar detrás da cortina e ele está apenas tentando olhar para trás dali para ver de onde ele vem e onde está seu caminho de volta. Esta é a razão que o sobrenatural atrai a atenção das pessoas tão poderosamente. É porque os homens estão olhando de onde eles vêm e em qual direção eles estão indo. Há somente um livro no mundo que lhe diz que é a Bíblia. Quem você é, de onde você vem e para onde você está indo. Aleluia! Ele te diz o teu destino, bem aqui na Bíblia, de onde você vem e quem é você. Graças a Deus! Aleluia! E aí, coisa maravilhosa aqui no parágrafo 48... O profeta disse: agora, tão logo o homem descobriu que era um pecador, ele tem tentado fazer o seu próprio caminho de volta, e você não consegue. Ele tenta encontrar seu caminho de volta, ele está totalmente perdido. Agora, esta é a razão que eu penso que Cristo fez referência de nós. Como ovelhas de seu pasto. Se alguém já pastoreou ovelha, sabe que quando uma ovelha está perdida, ela está totalmente perdida. E o profeta disse: eu já pastoreei ovelhas muitas vezes e constatei que essas ovelhas ali, quando uma está perdida, das demais ela simplesmente fica ali e baile. Ela berra até o lobo a pegar ou até algo acontecer. Ela não consegue encontrar seu caminho de volta. Ela está totalmente perdida. Ela tem que ter o seu pastor. Esta é a maneira que é com a raça humana. Nós não podemos nos salvar. Tanto quanto... O profeta disse: tanto quanto um leopardo tentando remover
as suas pintas lambendo. Nunca ele vai conseguir tirar. Apenas as deixa mais brilhante enquanto as lambe. Mas isto mostra a sua natureza. Ele tentou encontrar o seu caminho de volta, ele continua tomando aquela mesma atitude de tentar encontrar o seu caminho de volta. E o caminho de volta é você olhar o que Jesus Cristo fez por você. Ele ainda está de braços abertos, chamando, convidando o pecador, convidando o homem, convidando a mulher: venha a mim, pecador, venha a mim, homem, rapaz, moça, venha a mim. Mas o evangelho tem sido tão misturado que as pessoas não têm mais desejo, não têm mais vontade de ir à casa de Deus. Nós descobrimos que a primeira coisa que ele tentou fazer foi tentar se cobrir com folhas de figueira para fazer para si, o profeta disse, uma religião. E uma religião é uma cobertura. É uma cobertura. Sabemos que é isso. A primeira coisa que ele tentou fazer foi se cobrir. Fazer para si algum avental de folhas de figueira. Ele descobriu que elas não funcionariam na presença de Deus. Deus condenou as obras de suas mãos, simplesmente não funcionaria. Ele tentou construir uma torre para que pudesse escapar das inundações, destruições e encontrar o seu caminho de volta. Nesta torre em Babel, de volta para Deus, Deus condenou isso. É por isso que Deus não aceita imitações, Deus só aceita a adoração de acordo com a sua palavra. Aleluia! Ele tentou construir uma torre para que pudesse escapar das inundações. Deus condenou isto, confundiu suas línguas e a torre caiu. E cada vez que o homem tenta fazer o seu próprio caminho, ele falha. Depois que ele perdeu seu companheirismo com Deus, ele se tornou um andarilho. Você pode ver muitas pessoas quando viram as costas para a palavra, eles saem vendo se alguma denominação encaixa com ele. E muitos acabam voltando porque não encontrou a verdade lá. Quando você ver um homem, uma mulher que sai da palavra, que vira as costas para a palavra e ela vai para uma denominação e diz, eu me sinto muito bem, ela não tem o Espírito de Cristo. Ele não tem o Espírito de Cristo, porque o Espírito que está nela não está de acordo com a palavra. Essa é a verdade. Teve que se virar, vejam só.
Ele perdeu o seu companheirismo com Deus, ele se tornou um andarilho, ele se tornou a vaguear. Teve que se virar. Deus havia cuidado dele antes disso, mas agora ele constata que ele tem que fazer por si mesmo, e é uma coisa bem difícil. Então ele não tem um pai amoroso para cuidar dele, protegê-lo, guiá-lo e dirigi-lo e alimentá-lo e vesti-lo e cuidar dele como ele fazia. Então, ao invés de voltar, ele tenta encontrar seu próprio caminho. Ele quer fazer seu próprio caminho de volta. O homem quer fazer seu próprio caminho. Ele sempre quis, sempre vai querer fazer. O profeta disse: eu suponho, tentar encontrar o seu próprio caminho, e toda vez que ele faz, ele sempre erra. Ele sempre erra. Descobrimos nesta era, vamos pegar alguns dos caminhos que ele ainda tenta voltar? Nesta era, trazer a si mesmo de volta através de sua intelectualidade. Ele tenta se educar para regressar. Nós tivemos um programa aqui há não muito tempo. Se pudéssemos educar o mundo, aqui há cerca de 75 anos, o mundo se encarregou de educar-se para regressar ao companheirismo. Fizemos todas as nações, quando civilizamos o mundo, trouxemos a liberdade monárquica, trouxemos os pagãos e tudo mais. Nós começamos em nossas igrejas a fazer programas para ensinar a ler, escrever e aritmética. O que fizemos? O profeta diz: fizemos dele um filho do inferno, 2 vezes mais do que ele sempre foi para começar. Olha só, a nossa doutrina, e é tanta coisa que o homem inventa, e nada funciona. Nada funciona. Por isso que o profeta disse: não tenha vergonha, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Você conversa com um irmão denominacional, ele sempre tem dúvida em alguma coisa. Conhece a mensagem muito tempo, tem mensagem do profeta, fita dos pregadores, mas sempre tem uma duvidazinha. Irmão, o cristão, o eleito, ele não para, ele não se detém. Quando ele ouve a mensagem, quando ele vê o batismo, quando ele vê a doutrina apostólica, ele diz: eu creio na Bíblia, eu creio que este profeta foi Deus que enviou. Como é difícil. Se Deus não revelar, a pessoa passa 20, 30, 40, 50, 100 anos dentro de uma igreja e ele nunca é um cristão. Ele é apenas um frequentador de igreja. Porque muitos vêm para a ceia, mas não crê. Muitos lavam o pé, mas não crê. Se você não crê, não venha à mesa do Senhor, não seja um tropeço. Se você não crê, não lave o pé do irmão, não seja um tropeço. O profeta disse: eu acabei de voltar da África recentemente. E na África a pior coisa que fizeram foi ensinar o paganismo. O pagão mais difícil de lidar é o pagão escolarizado.
E tem muitos pagãos escolarizados dentro da igreja. Você mostra o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você mostra a Santa Ceia, você mostra tudo o que os apóstolos, mas a minha igreja não ensina. Isso é ser pagão. Mostra o batismo, aí a igreja denominacional batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, igual a igreja católica faz. Não é paganismo? O pagão mais difícil de lidar é o pagão escolarizado. Um pagão é um incrédulo. E você pega um pagão não escolarizado, às vezes você pode falar com ele, mas escolarize-o. Ele sabe mais disso do que você, ou do que Deus sabe, ou de qualquer outro. Então o que fazemos? Agora, para que meus amigos de cor entendam, quando você pega um africano negro, quando ele está em sua pequena cabana lá, ele está bem. Há somente uma coisa que ele precisa, é de Cristo. Você o traz à cidade. E eu lhe digo, em sua própria maneira de viver lá, eles podem ensinar a este mundo cristão aqui valores morais dos quais eles não saberiam nada a respeito. Ora, há uma tribo lá que, se uma jovem espera até depois de uma certa idade para casar-se, e se ela não tiver alguém ou não se casar com alguém até lá, ela tem que tirar a pintura tribal e ir à cidade e ser apenas uma andarilha como outros que estão na cidade. E ir para as favelas. Ela não serve para ficar entre a sociedade daquela tribo. Agora, se ela vai se casar, antes que ela se case, tem que ser provada a sua virgindade. Se é uma moça, se ela for encontrada culpada, ela tem que confessar. Imaginem, irmãos e ouvintes, aqui nesse Brasil, se isto fosse aplicado como é lá, que vergonha, que vergonha. Se ela for encontrada culpada, ela tem que dizer quem foi o homem que fez isso, e ambos são mortos juntos. Foram infiéis. Mas aqui acontece essas coisas é no meio dos evangélicos. O profeta disse: imaginem só se fizesse isto em Los Angeles ou nos Estados Unidos, haveria muita matança. Não há vida noturna na África, sim? Não. Eles vivem mais alto, são pessoas limpas moralmente do que nós que nos chamamos de cristãos. Se aquela jovem é encontrada culpada, se uma mulher alguma vez é encontrada culpada de sair ou de ser desonrosa para com o seu marido, ela é morta. Não há imoralidade entre eles. Nunca foi encontrado um caso de doença venérea entre eles, em todos os discernimentos de casos. Isso é correto. Em nenhum deles encontrei tuberculose e outras coisas. Nada de imoralidade ou qualquer doença venérea.
E aí muitos dizem: o Brasil é a maior nação cristã. Aonde? Isso é engano. Você queira dizer que tem bastante religião, tem muita igreja que se diz evangélica, é verdade, mas a imoralidade está estampada na cara das pessoas. A imoralidade, você passa em frente a uma igreja que se diz evangélica, você tem vergonha de ver a condição das pessoas que se dizem estarem ali para adorar a Deus. Irmão, Deus é santo, Deus é puro, e Deus deseja que o povo que serve a Ele possa viver de acordo com a sua palavra. Aleluia! Você encontra uma religiosa na cidade, na rua, quando passa uma mulher bem vestida, eu acho que elas ficam com vergonha de dizer que são cristãs. Qual é a base do nosso companheirismo? É a Bíblia. A Bíblia é a fundação, a Bíblia é o padrão, a Bíblia é a régua. Deus nunca destruiu coisa alguma, mas o homem se destrói através de sua própria sabedoria. Havia duas árvores no jardim do Éden, uma delas era a árvore da vida, a outra era a árvore do conhecimento. A primeira vez que o homem deu uma mordida na árvore do conhecimento, ele se separou de seu companheirismo com Deus. A mesma coisa quando um pregador ouve um pregador de doutrina errada, ele já fica com as suas antenas pensando: e agora? Eu vou para o encontro, eu vou para aquele companheirismo ou não? Uma certa vez eu assistindo um encontro, o pastor chamou um determinado pregador para pregar. Aí a esposa chegou para ele e disse: e aí, você vai pregar? Por quê? Porque ele estava isolado, porque ele estava sem estar em companheirismo, ele estava afastado dos encontros. Não, se você está firme no Evangelho, tenha coragem. Faça como aquele pregador que estava no deserto: o que Deus me falar, isto eu falarei. O profeta disse: o pecado veio pela civilização. Então a tua intelectualidade jamais te levará de volta ao companheirismo com Deus. Esta é uma afirmação dura, mas permitam-me dizer isto com toda a tolerância e não tentando apoiar minha ignorância, mas penso que o pior inimigo que Jesus Cristo já teve foi a educação. Eduque o mundo e você tem um bando de pagãos educados e você não pode fazer nada com eles.
Ah, para ser pregador, eu fiz teologia, eu fiz isso, eu sou um PhD, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí você crê no batismo, você é batizado. A primeira coisa você pergunta para você desarmar um sabichão: você é batizado corretamente em nome de Jesus Cristo? E veja se ele diz sou. O povo está preocupado hoje com multidão. E Jesus, a Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Amém? Graças a Deus. Agora, como isto tem falhado, eles estão tentando trazer o povo a um companheirismo. Depois disso, eles pensaram que eles denominariam o mundo. O metodista teria sua denominação, o batista a sua, os católicos a sua e os pentecostais a sua. Este foi outro erro fatal. Você não pode jamais fazer isso, você nunca fará isto. Você está somente lutando contra o ar, como eles estavam no programa educacional. Você nunca será capaz de fazer isso. Este não é o plano de Deus desde o princípio. Nós temos um grande programa, pode ser, mas a igreja está programada para morrer. Não precisamos de programa, precisamos de reuniões de oração, isso é correto. Nós não precisamos de educação, precisamos de salvação. Aleluia! É disto que precisamos. A salvação não está na educação, a salvação não está nas denominações. A educação escolar desempenha o seu papel, a denominação desempenha o seu papel, mas esta não é a razão fundamental. Esta não é a maneira de voltarmos ao companheirismo novamente. O profeta disse: aqui está sentado um homem que é um batista, aqui está um que é pentecostal, eles estão sentados um ao lado do outro. Então o pentecostal unicista e o pentecostal trinitário e o pentecostal tal e tal, sabe, todos assim. E a igreja de Deus, a quadrangular, cada uma vê, cada uma disputa com a outra. Não é para ser assim. Se estão disputando, cada uma tem uma maneira diferente de pregar o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo não é para ser disputado. O evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado para que haja entre o povo de Deus uma unidade. Aleluia! Para que haja uma unidade, Deus só levará aquele povo que estiver unido, aquele povo que estiver em unidade, não com o sistema, não com a igreja, mas que estiver em unidade com a sua palavra, porque a sua palavra é a base, a sua palavra é o alicerce, a sua palavra é o fundamento. Aleluia!
E pior que as denominações não querem a base, não querem a fundação, não querem o alicerce. Nós estamos alicerçados sobre a base do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que a noiva, a igreja de Jesus Cristo, ela não se afunda. Graças a Deus. Oh Deus, se as assembleias me levam a uma cidade, então as demais não têm nada a ver com isto? Se as outras me trazem, nenhuma das demais tem coisa alguma a ver com isto? Esta é a maneira que parece ser. Você nunca será capaz de denominar as pessoas para ter companheirismo. Você não pode fazer isso, simplesmente não vai conseguir, não vai funcionar. Este não é o programa de Deus. Agora vem a grande coisa que eles estão fazendo agora. Deus nunca destruiu coisa alguma, mas o homem se destrói através de sua própria sabedoria. Havia duas árvores no jardim do Éden. Uma delas era a árvore da vida, a outra era a árvore do conhecimento. A primeira vez que o homem deu uma mordida na árvore do conhecimento, ele se separou de seu companheirismo com Deus. Toda vez que ele dá uma mordida, ele mesmo se destrói. Ele pega um pouco de pólvora e mata seu companheiro. A próxima coisa que ele mordeu foram os automóveis. E eles matam mais do que a pólvora. Ele destruiu para si, construiu para si uma bomba atômica agora. E o que ele vai fazer com isso? Ele se destrói o tempo todo através de seu conhecimento que conseguiu. Porque ele não volta a esta árvore simples da fé aqui e crê. Isso é tudo que ele tem que fazer. Descobrimos que o homem pegou, ele conseguiu um programa. Ele os tem na Rússia, eles estão dotando nos Estados Unidos, que através da ciência eles vão encontrar o caminho de volta. A ciência levou um frasco para a Rússia, não muito tempo atrás, com algo que eles até poderiam colocar músculos de volta em um homem que teria sido paralisia infantil. Ele poderia fazer os músculos crescerem. Eles pegaram um pequeno frasco e o sacudiram. Nós temos a cura neste frasco, temos a cura nisto. Aqui a salvação nesse frasco, a ciência. Eles podem tratar de ir à lua. Esta é outra torre de Babel. Esta é mais uma torre de Babel. Estas coisas diferentes, em uma corrida para ir à lua, irmãos, eu não estou em uma corrida, mas vou lhe dizer uma coisa, eu tenho um programa aqui, eu não, mas Deus o tem. E eu sou o seu vendedor para isso, e eu lhes digo agora, é um programa que vai levá-los a 100 bilhões e bilhões e de milhões de anos, luz além da lua, isso é correto. Se você vai à lua, você não poderia se assentar, porque dizem que você pularia de volta. A menos que você tivesse algum imã para te segurar ali. Você não poderia passar a noite, porque você se congelaria até a morte. E durante o dia você se queimaria. Eu não quero ir lá, eu quero ir aonde me sinta em casa.
E isto está do outro lado, isso é correto. Um voo de um momento, em um piscar de olhos, seremos levados no rapto para estar com o Senhor Jesus, onde viveremos para todo o sempre. Não algo a que você mesmo tente se aderir, mas algo que já está lá para você ficar para todo o sempre. Amém? Que coisa gloriosa é esta? Aí você vê todas estas denominações, separações, cientistas, toda a educação, todas as denominações, todas as separações, segregações e tudo. Temos deixado o princípio principal. Não, vamos voltar ao princípio. A única coisa que Deus pode trazer o homem ao companheirismo, não podemos fazer isso através de racismo, separando as raças, não podemos fazer isso desta maneira, e as igrejas separam. Essa denominação está certa, essa denominação está certa, essa está certa, não, aquela está errada. Nenhuma está certa, só está certa a Bíblia Sagrada, e ela não é denominação, ela é Deus falando conosco. Aleluia! Mas eles não aceitam a Bíblia ser apresentada lá, porque a Bíblia vai mostrar: arrependam-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo e sejam batizados nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Oh, louvado seja Deus! A Bíblia Sagrada é a base para o companheirismo, é a base para uma vida cristã, é uma base para eu e você, meus irmãos e ouvintes, vivermos em companheirismo, em união com Jesus Cristo. Graças a Deus, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Oh, graças a Deus, que sangue precioso! Nós já estamos caminhando para o final. No parágrafo 72, o profeta diz: se tivéssemos pessoas hoje, se nossas mães e pais estivessem preocupados assim acerca de nossos filhos, ao invés de deixá-los ali na rua com algum fumante de cigarro e irem à festa de rock and roll e tal, do jeito que eles vão, se os tivéssemos em casa e orando por eles, em reuniões de oração, se te levassem para a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, o profeta disse: nós estaremos em uma situação muito melhor, o mundo estava diferente. Seria um mundo bem diferente, isso é correto. E Jó disse: porventura eu não pude salvar meus filhos e filhas do pecado, mas se eles pecaram, eu me firmarei em um holocausto, eu oferecerei um holocausto, e quando as provas e tentações vierem, agora Jó tomou o caminho provido por Deus, o sacrifício, o sangue, o holocausto. E ele permaneceu nisto, e quando as provas e testes vieram, bem, se aquilo tivesse sido baseado na denominação, ele teria caído há muito tempo. Não, por isso que eu digo, não confie em igreja, não se firme em igreja, a minha igreja é a certa, a minha igreja é a verdadeira. Não, segure na palavra de Deus.
Confie na palavra de Deus. Ela é a única que pode nos salvar. Ela é a única que pode nos manter firme, caminhando, olhando somente para a verdade. Graças a Deus. Agora, se vocês se mantiverem resistindo, permaneçam no sangue, não tomem nada mais. Pertencer à sua denominação está tudo bem, ter educação está bem, a ciência está tudo bem, mas primeiro coloquem-se debaixo do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Este é o único lugar de companheirismo, debaixo do sangue. Jó não importava o que ia, o que vinha, o que sua igreja dizia, o que alguém mais dizia, ele sabia que ele havia cumprido os requisitos de Deus. Ele estava firmado no sangue, no holocausto, e note que quando a última hora de sua tentação chegou, ela lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. E assim por diante. Ele disse: tu falas como uma mulher louca. Então Eliú desceu, significa o forte de Deus. Divida seu nome, você tem Deus em Cristo representando. Veio e ele não acusou a Jó de ser um pecador, mas Jó queria saber onde estava um Deus para que ele pudesse ir bater em sua porta e falar com ele. E onde haveria o justo, disse a Eliú, que poderia se colocar na brecha e colocar sua mão sobre um homem pecador e um Deus santo, e seria uma ponte entre o caminho de um homem pecador e um Deus santo, de onde o real e verdadeiro sacrifício de sangue viria algum dia. Jó, sendo um profeta, quando o Espírito veio sobre ele, ele entrou no Espírito. Os trovões começaram a rugir, os relâmpagos começaram a lampejar, e ele ficou de pé e disse: eu sei que o meu Redentor vive. E nos últimos dias ele se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda que os vermes destruam este corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Amém? E veja só, quando ele estava ali sofrendo, ele meditando, mais uma planta, ela murcha. No outro dia ela está com flor. A planta, ela morre ali, as folhas caem. Ali fica só a madeira, depois ela reverdece, ela fica com flor, ela dá fruto. Mas o homem morrendo, será se ele nasce novamente? Aí ele se alegrou, ele disse: eu sei. Quando ele viu a redenção, quando ele viu as coisas de Deus, ele se posicionou e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! E que no último dia ele se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, eu verei a Deus. Sob o sangue do Cordeiro, irmãos e ouvintes, é o lugar de Deus para encontrar-se. É ali onde ele se encontra com o seu povo. E você que ainda não está debaixo desse sangue, aonde é que você encontra-se com Deus? Se você pode me dizer isto.
Aonde você se encontra com Deus é debaixo do sangue do Cordeiro. E você que não está ainda debaixo do sangue do Cordeiro, aonde você se encontra com Deus? É ali onde ele se encontra com seu povo, é debaixo do sangue do Cordeiro. É ali onde ele se encontra com sua igreja. É ali onde ele supre suas necessidades. É sob o sangue. E fora do sangue não há remissão e nem cura. Não há remissão de pecado. Somente através do sangue. Louvado seja Deus. Por que rejeitar essas oportunidades? Vai chegar o momento de você precisar de Deus. Vai chegar o momento de você dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso da sua ajuda nesse momento. Mas aí eu te pergunto, aonde você vai encontrar com Ele? Porque só há um lugar de você se encontrar com Deus, é debaixo do sangue. Vamos ficar de pé? Muitas pessoas ouviam o profeta pregando. O profeta fazia chamada de altar, elas rejeitavam. Aí quando estavam morrendo na cama de um hospital, chamem o irmão Brana para mim, corra, chamem o irmão Brana para mim. E aí quando chegava lá o irmão Brana, clamavam diante dele, o irmão Brana dizia: ele não tem mais jeito. Ela não tem mais jeito, ela perdeu a oportunidade. Quando Deus estava chamando, ele rejeitou. Quando Deus estava chamando, ela rejeitou. Quantas vezes aquela irmã do tabernáculo chamou aquela moça para ir ouvir um culto? Ela era professora de uma escola dominical em uma denominação. E aí ela foi acometida de uma doença venérea. O pastor não se importava para pregar o evangelho em sua essência, para chamar as pessoas para se arrepender, para aceitar Jesus Cristo. Ele era um dos tais que ainda não tinha se convertido, que ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus Cristo. E aquela moça foi acometida com uma doença venérea. E aí chegou o momento de aperto, chegou o momento e ela clamou: chamem aquela irmã, chamem aquela moça do tabernáculo, eu quero pedir perdão, eu falei mal dela, eu critiquei ela. E o pastor estava em sua luxúria, no pecado, estava fumando, não estava preocupado com a alma daquela moça que estava partindo. E ela disse: a minha alma está indo para o inferno, a minha alma está perdida. E o pastor responsável por esta alma disse: apliquem uma injeção nela, ela está delirando. Ela disse: chamem aquela moça, eu quero pedir perdão, eu critiquei, ela está no caminho certo.
Aquela jovem estava morrendo, ela não teve uma base, ela não teve uma doutrina correta, ela não estava no companheirismo correto. Quando você está no companheirismo correto, você está na palavra de Deus. E ela disse: você é um enganador, pregador, você me enganou, a minha alma está perdida, a minha alma está indo para o inferno. Oh, meus irmãos e ouvintes, esta hora é uma hora difícil. Saber que você tem a oportunidade de abraçar a verdade, de crer, de viver o evangelho verdadeiro, e quando você querer, vai ser tarde demais. Porque o evangelho já tem sido pregado diante de você, e você se faz de surdo, você se faz de moco. Não faça isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Dê crédito à palavra, arrependa-se dos seus pecados. Creia no Evangelho de Jesus Cristo, Ele é o único que pode te salvar. Obrigado, meu Senhor. Nós estamos firmados na base. A base é este Evangelho sólido, é este Evangelho que bate em nós com força, mas oferece a nós vida eterna. O Senhor está preocupado conosco, porque o Senhor deseja o melhor para cada um de nós, o julgamento para que nenhum de nós venhamos a ser condenado. Meu Pai, começa na casa de Deus. Nos ajuda, Senhor, desperta em nós um desejo puro, genuíno de te servir. Nossos ouvintes, que eles sejam despertados, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende todo mal, repreende toda enfermidade, repreende todo fracasso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê a nós uma boa noite, nos guarda, nos protege, livra nós de todo mal, nenhum espírito mau, Senhor, nenhum espírito de enfermidade, nenhum espírito contrário ao Evangelho de Jesus Cristo se aproxime de nós, que nós possamos estar acobertados, guardados debaixo da tua potente e poderosa mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Terça-feira à noite nós queremos estar juntos para participarmos da ceia do Senhor. Ó grande Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pedindo a sua preciosa bênção e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe. Obrigado a cada um que veio. Obrigado a você que nos assistiu. Terça-feira, 19h30, juntos estaremos mais uma vez, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.